Cálculo de limites aplicando o teorema do sanduíche. Sabe-se que para todo número inteiro n maior que 1, tem-se n raiz n de e sobre e menor que raiz n de n fatorial menor que n raiz n de n vezes e sobre e. Nesse caso, qual o valor do limite de n tendendo ao infinito de raiz n de n fatorial sobre n? A solução. Para fazer essa solução, primeiramente eu vou mostrar aqui a definição do teorema do sanduíche, o teorema do valor intermediário. Ora, se f de x menor ou igual a h de x, menor ou igual a g de x, para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a e se limite de x tendendo a de f de x é igual a L, que é igual ao limite de x tendendo a de g de x. Então, o limite de x tendendo a de h de x é igual a L. Então, aplica esse teorema do valor intermediário quando nós temos três funções. Bom, aqui nós temos três expressões, tá? E quer calcular o limite de n tendendo a infinito, raiz n de n fatorial sobre n. Aqui não está sobre n. Mas subentende que eu posso obter isso aqui dessas três expressões, né? Fazendo de f de x aqui, por exemplo, uma f de n, né? Encontrar o f de n para essa f de n aqui e f de n aqui. Esse f de n aqui terá que ser igual a essa, né? Diferente, mas ele deve ser igual a essa aqui. Ou seja, se eu dividir toda essa expressão aqui por n, eu vou obter aqui no meio raiz n de n fatorial sobre n, dividindo tudo isso por n. Aí sim eu vou obter essas três funções aqui. Continuando, temos aqui as três expressões, né? A solução. As três expressões. Vou dividir todos os membros dessa expressão por n. Por quê? Porque eu quero calcular o limite dessa expressão aqui, ó, raiz n de n fatorial sobre n, né? Quero calcular o limite de n tendendo a infinito de raiz n de n fatorial sobre n. Então, eu vou dividir tudo por n para me obter essa expressão. Tá. Dividindo tudo por n, agora sim, ó. Eu quero calcular o limite de n tendendo a infinito de raiz n de n fatorial sobre n. Tá? Mas para isso eu vou aplicar o teorema do sanduíche, calculando o limite dessa expressão, o limite dessa. Se os dois limites aqui forem iguais, eu obtenho o limite desta aqui. Uma vez que não dá para calcular o limite diretamente aqui, com n tendendo a infinito, eu só tenho n. Então, não dá para eliminar essa indeterminação que tem aqui. Não é possível. Então, eu vou aplicar o teorema do sanduíche para resolver. Então, simplificando aqui, vai ficar, ó, raiz n de e sobre e menor que raiz n de n fatorial sobre n menor que raiz n de ne sobre e. Vou calcular o limite agora dessa expressão e dessa expressão. Então, aplicando o teorema do sanduíche, eu vou ter aqui, ó, f de n igual a essa primeira parte aqui, essa expressão, e g de n igual a essa segunda. Calculando os limites. Então, limite de f de n aqui. Eu tenho limite de n tendendo a infinito, raiz n de e sobre e. É igual. Ora, eliminando o radical, vai ficar e elevado a 1 sobre n sobre e. Bom, aqui eu tenho uma exponencial. Na função exponencial, eu posso calcular o limite do expoente.
né? A base é uma constante, calcula o limite do expoente. Então, o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n é zero. E elevado a zero, então, né? A constante permanece. E elevado a zero é 1 sobre e. Calculado o limite de f de n, que é dessa parte aqui, foi igual a 1 sobre e. Agora, calculando o limite de g de n. Então, o limite de n tendendo a infinito de raiz n de ne sobre e. Tirando o radical, vai ficar ne dentro do parênteses, né? Coloco dentro do parênteses, ne, que é o radicando aqui. E eliminando a raiz, o radical vai ficar 1 sobre n. Ne elevado a 1 sobre n sobre e. E é a constante. Tá? Calculando o limite, aqui é uma exponencial, o limite da exponencial aqui é zero, que é 1 sobre n, com n tendendo a infinito, é zero. Então, vai ficar ne elevado a zero. Bom, nós sabemos que toda a expressão numérica, né, elevada a zero é igual a 1. Não importa se tem uma variável. X elevado a zero é 1, z elevado a zero é 1, desde que seja representante numérico. Né? Z elevado a zero é 1 e assim por diante. A elevado a zero é 1. Então, né, ne elevado a zero é 1 sobre e. Então, as duas funções de f de n é igual a 1 sobre e g de n é igual a 1 sobre e. Então, os limites delas são iguais. Sendo iguais, né, eu vou ter que o limite de n tendendo a infinito, raiz n de n fatorial sobre n é igual a 1 sobre e.